costume, que você comentasse isso também. Boa noite a todos. Não tenha dúvida que foi um jogo bem típico de clássico mesmo, né? O Atlético iniciou melhor a partida, fez o gol dele. Aí, até mais ou menos 25 minutos, eles foram superiores na partida, até que a gente se reequilibrou, empatamos e acabamos virando ainda no primeiro tempo. E o segundo tempo foi um segundo tempo de muita luta, de muita garra dos dois times. A gente acabou levando a melhor por uma bela atuação na parte defensiva nossa. O Tadeu também fez um grande jogo. E, acima de tudo, é óbvio que num jogo como esse você vai ter algum tipo de sofrimento, né? E o sofrimento ele foi bem assimilado. A nossa dupla de zaga acabou não jogando a titular, entrou o Luiz e o Antony, e a gente teve um pouco de oscilação em termos de atuação, mas os dois acabaram suportando o jogo. O Antony eu sabia que não suportaria muito mais do que 50, 60 minutos, porque é um atleta que faz tempo que não joga também, mas enfim, eu acho que dentro do que a gente esperava, em cima da estratégia que foi montada, a gente chegou a uma vitória difícil, se mantém na ponta, que é importante para a gente também, e volta a vencer um clássico, que era uma coisa que nos incomodava também. Mas ele tinha essa pressão de não vencer clássico. Qual o tamanho dessa vitória após vencer o clássico para a sequência do campeonato? É muito importante essa vitória, porque foi um clássico vencido fora de casa. Nós vínhamos vencendo Vila Nova em casa e tomamos um gol no finalzinho da partida, o que nos deixou extremamente chateados, porque nós jogamos melhor aquela partida, e hoje a gente chega a uma vitória fora de casa, dentro de Goiânia, mas no estádio do Atlético, o que torna essa vitória ainda mais importante, porque somar pontos fora de casa numa Série B tão acirrada, para um time que quer chegar, que luta para o acesso, que quer ser campeão, enfim, esse tipo de vitória acaba, de certa forma, assinando embaixo de tudo aquilo que a gente vem pedindo aos atletas e montando para cada partida em cima das estratégias. Ô Mancini, importante ouvi-lo, hein? Satisfação depois dessa vitória aí. Já tinha um tempo que o Goiás não ganhava, né, o clássico. O Tadeu, que foi o cara, o monstro da partida, ele vai ter um bicho dobrado. Como é que foi comemorar com o Tadeu essa vitória, ô Mancini? Olha, foi muito bom chegar no vestiário e dar um abraço em cada um deles, né? E hoje eu posso aqui afirmar a todos vocês que hoje a gente está realmente construindo uma amizade muito forte dentro do vestiário, e isso é nítido dentro de campo também, não que não haja brigas, e elas devem existir, porque nos tiram da zona de conforto, e eu falava sobre isso nessa última entrevista que dei ontem, que aqui no Goiás a gente tem tentado muito diariamente tirar os atletas da zona de conforto, e quando a gente vê uma atuação dessa do Tadeu, é gratificante, porque é um cara que batalha e hoje ainda fez gol, né? Ainda tem esse acréscimo, né? Não ajudou só defensivamente, fez o gol da vitória. E quando você tem uma equipe madura que sabe o que quer, um dia é o goleiro que te salva, outro dia é o centroavante, outro dia é o meio-campista e daí afora, né? Sem que ninguém se ache o mais importante dentro do elenco, mas todos e todo mundo contribuindo para o sucesso de todos. Mancini, boa noite. Só fazer aqui um reconhecimento com relação ao seu trabalho, a sua postura com a gente, setoristas. O ano passado eu reconheci isso numa coletiva, que você responde o que é perguntado e pontua muito bem as respostas. E agora um outro reconhecimento contigo. Você é o técnico que, quando acaba a coletiva, não sai correndo, não tem medo da imprensa, dá atenção ali para os repórteres, conversa com a gente, né? Tem treinador, rapaz, que acaba a coletiva, sai correndo, né? Da sala de imprensa. Eu não sei nem o porquê disso, mas enfim. Então esse reconhecimento contigo, e aí que vem a pergunta em cima do reconhecimento. Ontem, após a coletiva, batendo um papo contigo, né, sobre o tema mais reforços. E aí por que a pergunta? Porque tem torcedor que quer mais 6 reforços. Tem crítico esportivo que quer mais 4 reforços para o Goiás.
E aí no bate-papo contigo lá ontem, basicamente eu senti que a sua opinião é igual à minha. É por aí realmente, tipo assim, não quero revelar minha opinião, mas qual que é a sua posição com relação a mais reforços, para ficar bem claro, para pontuar isso? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço e é óbvio que eu tenho respeito por todos aqueles que estão aqui a trabalho, né? Nós sabemos que do lado de vocês também existe alguém que quer fazer um bom trabalho, levar para casa uma boa informação, informar o nosso torcedor, e a gente tem que respeitar isso. Sobre reforços, não esperem muita coisa, até porque nós estamos num bom momento, nós temos uma janela maior, que o Lucas pode até explicar melhor isso depois, mas a minha preocupação, e eu já falei isso para o Lucas e a diretoria, é que a gente enche demais o elenco e aí você acaba perdendo, por exemplo, a possibilidade que nós vimos hoje, da entrada do Antony, da entrada do Baldória, e em outro jogo da entrada do Lucas, da entrada do Danilo, que pode acontecer a qualquer momento. Então nós temos que valorizar aquilo que diariamente a gente vê. Então eu tenho um sub-20 que me dá alguns atletas interessantes, e a vinda de muita gente vai propiciar uma quebra no nosso sistema de jogo, porque quando você coloca, por exemplo, 2 ou 3 ou 4 novos jogadores, você acaba quebrando o teu sistema de jogo atual e você passa a jogar de uma forma diferente. O time, ele está encaixado. Então, para essa janela, o Lucas até vai explicar melhor isso daí, mas ele veio falando para mim de alguns outros nomes e eu mesmo o convenci de que não há necessidade de muita coisa. Há necessidade da gente estar atento no mercado, de buscar o atleta que pode somar, que vai acrescentar para a gente algo diferente, mas não simplesmente contratar por contratar, porque aí você está também indo contra a cultura do clube, que é um clube formador. Eu também preciso usar os garotos. Eles estão dando boa resposta e isso também é importante para as finanças do clube. Oi, Mancini, Rafael Bessa, TV Serra Dourada. No ano passado, aquela reta final do seu trabalho ficou marcada pela regularidade. E nesse ano a gente já percebe sequência de invencibilidade, sequência de vitórias. O que está por trás disso? Qual que é o segredo de conseguir essa regularidade? Olha, eu, no futebol, assim como na vida, eu não digo que há um segredo. Há muito trabalho. Isso eu posso afirmar a vocês. Nós somos incansáveis. Eu estou olhando aqui, estou vendo o Hever ali atrás, a minha equipe e a equipe que pertence ao Goiás, mas que é minha equipe também, que são os auxiliares da casa. A gente busca diariamente fazer algo diferente. Nós não aceitamos de maneira alguma zona de conforto, e isso eu acabei de falar. E quando você tem um objetivo claro, você forma um grupo com pessoas que pensam da mesma forma, que tem uma energia boa, que você vê a dedicação de todo mundo. Às vezes você tem isso em outros lugares e acaba não encaixando, porque futebol também você tem que ter liga. O Wagner Mancini com o Fernando e com o Lucas, ele tem que dar liga, principalmente dentro de campo. Então eu acho também que a liga aconteceu. Hoje a gente vive um bom momento, mas o campeonato é extremamente difícil, é muito longo. Certamente a gente vai ter algum momento de oscilação da equipe, mas enquanto a gente está nesse momento, a gente tem que aproveitar para somar o maior número de pontos possíveis. Boa noite, Mancini. Você falou que estava previsto, na sua primeira resposta, o Antony ficar em campo por volta de 60 minutos, né? Mas acaba que coincide a saída dele depois de 2 lances ali no começo do segundo tempo. Eu queria te perguntar sobre como fazer a partir de agora, ou se já foi feito, já teve alguma conversa, para que um atleta tão jovem não se abale depois de 2 erros, porque principalmente ocorreu a vitória. Não tenha dúvida que nós já atacamos isso daí na chegada no vestiário, inclusive na nossa roda. Alguns atletas falaram com ele também sobre isso daí. Eu mesmo sou um ex-atleta que passei pelas mesmas coisas, assim como todos os outros atletas que estão no vestiário lá agora festejando a vitória já passaram por isso. Não é fácil quando você tem um erro dessa magnitude, que ainda bem que o Tadeu salvou.
e logo em seguida tem um outro erro. Aí, emocionalmente, você cansa, você perde a confiança, você não consegue mais escutar o que estão te falando, então por isso eu fiz a troca, porque eu já passei por isso como atleta, e eu entendo o que o atleta está sentindo naquele momento. Eu fiz a troca o mais rápido possível, exatamente para que a gente tivesse um outro atleta um pouco mais experiente, com jogo aéreo, que conhece o clube, porque jogou aqui no Atlético também, e para que a gente pudesse preservar o Antony, porque eu não poderia, como técnico e como ex-jogador, permitir que uma pressão maior atingisse um jovem naquele momento. Então, por isso, a substituição. Boa noite, Mancini. Eu queria perguntar sobre a situação do Messias, né? Ele está com uma lesão no adutor da coxa. Preocupa para a sequência do campeonato? O Messias, infelizmente, teve uma lesão no começo da semana. É uma lesão, não é uma lesão pequena, mas também não é uma lesão que vai afastar o Messias aí de um mês ou mais. Eu espero que mais uns 15 dias aí ele esteja de volta. Infelizmente, porque é um atleta que estava vindo muito bem, que tem a confiança de todo mundo, mas é o que eu disse, eu espero o Messias aí mais ou menos daqui a 2 ou 3 jogos já de volta à equipe. A gente pode já mudar aqui. Muito bem, Wagner Mancini, técnico do Goiás, no momento Federação de Goiás para todo o Brasil.